da orientação do texto. Hoje, como é uma data especial, nós estamos celebrando o Dia das Mães, nós vamos hoje nos focar na identidade bíblica da família, nós vamos falar sobre a maternidade. Quero convidar você a meditar conosco sobre o que a Bíblia nos fala sobre a maternidade, o que ela nos orienta, o que ela nos ensina sobre a maternidade. O texto que vai nos orientar de uma maneira básica, porque nós não estamos estudando um texto específico, mas vamos citar diversos textos aqui, mas o texto que vai nos servir de orientação inicial é o Salmo 127, do verso 3 até o verso 5, um verso bastante conhecido, um salmo bastante conhecido, que nos diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, nunca serão envergonhados. Quero convidar você a fazer uma breve oração comigo para darmos início, então, à mensagem bíblica desta noite. Senhor, prepara os nossos corações para que nós possamos agora ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, estarmos devidamente preparados, devidamente acondicionados, atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Tira de nós toda distração, atrai a nossa atenção, aqueles que estão acompanhando pela internet, em suas casas, que também o Senhor atrai a atenção deles, os desvie de toda distração, a fim de que o Senhor possa nos falar por meio da mensagem dessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma frase que nós estamos repetindo constantemente todos os domingos é que nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nós vivemos em uma sociedade que é dita uma sociedade líquida, né? A ideia de líquida é porque ela não tem forma definida. Então, quando você ouve essa expressão, relacionamentos líquidos, ou sociedade líquida, ou contexto líquido, a ideia é porque como a água ou os líquidos tomam a forma do ambiente onde eles estão, né? A ideia é de que esses relacionamentos líquidos ou essa sociedade líquida, ela não se adapta a formas pré-definidas, ela vai sempre tomando novas formas. E nós vivemos numa época de identidades líquidas, nós vivemos numa época em que identidades pré-definidas aparentemente são contrário à boa vontade das pessoas, ao interesse maior das pessoas. E nós vivemos uma acentuada distorção em relação às famílias, distorção em relação ao que de fato nós entendemos como família, núcleo base da sociedade, ou aquilo que Deus de fato desenvolveu para nós, e isso tem gerado diversos comportamentos em relação ao contexto, ao conceito de família. Quero chamar a sua atenção, quero dar aqui alguns dados iniciais, apenas para construir a minha tese, o meu argumento, para que a gente possa compreender a importância de se pensar sobre isso, mas segundo a ONU, a taxa de fecundidade total da União Europeia em 2020 foi de 1,53 filhos por mulher. Já nos Estados Unidos, essa taxa de fecundidade no mesmo ano, 2020, foi de 1,64 filhos por mulher. Já no Brasil, no mesmo ano, foi de 1,67 filhos por mulher. É certo que essa taxa ela é influenciada por diversos fatores. É influenciada por uma série de fatores externos, a dificuldades financeiras, dificuldades sociais, locais. Aqui mesmo no Brasil, essa taxa ela difere nas diferentes regiões do país. Aqui na região norte, na região nordeste, a taxa continua alta, acima de 2, enquanto na região sudeste, região centro-oeste do país, ou melhor, região sudeste, região sul, essa taxa cai bastante, para às vezes até menos de 1, e aí, no fim das contas, numa maneira geral, nós temos ali a média de 1,67 filhos por mulher, mas o certo é que a curva tendência, quando você monta lá o seu gráfico, né, aquela linha final, que a gente chama de curva tendência, aquela curva tendência que é a análise dos dados finais, aponta que no mundo, de maneira geral, a fecundidade vem caindo. Isso está muito ligado com a dificuldade que nós temos em relação à identidade dos elementos da família. E uma das identidades que está sendo fortemente atacada com isso é a maternidade. A maternidade, em certo ponto da nossa história, foi muito celebrada. Ao longo de toda a história, a maternidade sempre foi algo muito importante. Contudo,
com o avanço de algumas atividades nossas, com o avanço de com alguns ganhos que nós tivemos, a maternidade passou a ser algo a ser questionado, a ser pensado e muitas vezes algo a ser até evitado. Se por um lado, cada dia mais nós lutamos para que as mulheres se insiram no mercado de trabalho, para que elas se insiram no mercado de estudo, para que elas consigam desenvolver as suas atividades em pé de igualdade com os homens, tendo o mesmo tratamento, as mesmas chances, as mesmas oportunidades, ao mesmo tempo em que nós lutamos por tudo isso, quando elas são chamadas para exercer o seu papel que é natural delas, o papel da maternidade, muitas delas se sentem prejudicadas. Por quê? Porque vão ter que sair do mercado de trabalho, vão ter que ficar um tempo fora, ou então vão atrapalhar os seus estudos, vão perder a disputa com outras mulheres e outros homens que vão permanecer no mercado de trabalho, e isso gera uma série de pensamentos, uma série de compreensões e até mesmo uma sensação de prejudicialidade, uma sensação de dificuldade. Se, por um lado, as mulheres amam a ideia da maternidade, isso está claro nos dia a dia de todos, o próprio comércio apela para essa ideia. No Dia das Mães, nós temos campanhas, nós temos promoções, nós temos uma série de atividades que apelam para esse íntimo natural, essa tendência natural de todas as mulheres de desejarem a maternidade. Ao mesmo tempo, elas são bombardeadas com todo tipo de alerta. Olha, engravidar agora vai atrapalhar a sua vida, engravidar vai mudar o seu corpo, engravidar vai dificultar que você alcance aquela forma ideal, aquela forma televisiva, aquela forma que as fotos do Instagram estão prontas para apresentar. Vai também atrasar o seu crescimento profissional, você vai ter que parar um ano, amamentar vai tirar você do mercado de trabalho, você não consegue trabalhar e ter que parar de 2 em 2 horas para amamentar o filho, aí você vai ter que partir para a fórmula é cara. Então, uma série de coisas são ditas para, muitas vezes, desestimular esse processo. Com isso, nós criamos um sentimento subconsciente de que antes da maternidade, todas as mulheres, ou mesmo os casais, precisam alcançar outros benefícios. Então, é preciso alcançar a carreira estabilizada, o emprego dos sonhos, fazer todas as viagens possíveis e necessárias que você pode fazer, porque, afinal de contas, depois que você tiver filhos, você não vai mais poder fazer essas viagens. Isso tudo é ideia que é criada na nossa mente por conta de todo esse contexto. Com isso, a maternidade, no fim das contas, ela acaba se tornando um empecilho. Contudo, a Bíblia nos mostra a maternidade por uma outra perspectiva. A Bíblia nos diz que a maternidade é algo divino. A maternidade é algo a ser celebrado. A maternidade é algo a ser desejado, almejado, algo que, de fato, nos traz mais próximos de Deus e talvez seja, de todas as coisas que Deus compartilhou conosco, aquilo mais próximo de algo que é única e exclusivamente da natureza de Deus, que é o ato de criar, que é o ato de dar vida. Então, como eu disse no início, a nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos. A nossa identidade é definida por Deus. E Deus criou e Deus estabeleceu a identidade da maternidade, a identidade da mãe. E eu quero convidar você a fazer uma passagem breve por alguns textos bíblicos para nós entendermos, à luz das Escrituras, o que é a maternidade aos olhos de Deus. A primeira lição que eu quero tirar para nós é que, à luz das Escrituras, a maternidade é um privilégio. À luz das Escrituras, a maternidade é um privilégio. A geração de uma criança é um dos eventos mais emblemáticos da natureza. Só de concebermos a ideia de que, da união de 2 elementos microscópicos, o gameta masculino juntamente com o gameta feminino, quando se unem, ainda são microscópicos, eles vão dar origem a todos nós que estamos aqui. Todos nós já fomos, em algum momento de nossa história, 2 elementos microscópicos, que só é possível enxergar através do microscópio. E esses 2 elementos microscópicos se juntam no útero de uma mulher e vão se desenvolvendo, vão dando formas, vai ganhando forma, vai desenvolvendo e vai se tornando um indivíduo completo. Um indivíduo que tem vontade própria, que tem desejo próprio, que tem uma alma, que tem um espírito, que tem uma consciência própria, que se comunica, que fala, que pensa, que raciocina, que produz, que desenvolve. Isso tudo é algo que, quando nós paramos para pensar, é milagroso, é algo que é assombroso, é algo que é espantoso.
Em certo sentido, a maternidade é Deus permitindo as mulheres experimentarem um pouco daquilo que é da própria natureza de Deus, gerar a vida. Por isso, a maternidade é um privilégio e não uma obrigação. A maternidade é um privilégio que Deus deu às mulheres, um privilégio que Deus deu a elas de experimentar algo que é da natureza dele, desenvolver vida, gerar vida, produzir uma vida no seu útero dentro de si. Assim como Deus criou todas as coisas a partir da sua própria vontade, a partir do seu próprio desejo, a partir do seu próprio poder, da sua própria palavra, Deus compartilha um pouco disso com as mulheres, permitindo que elas desenvolvam dentro de si uma vida a partir, obviamente, da orientação e do desejo divino de permitir isso acontecer. Ao longo de todo o texto bíblico, sempre que uma maternidade é anunciada, uma palavra de bem-aventurança é dada ao ouvinte daquela notícia. Eu quero usar como exemplo aqui o exemplo da anunciação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo anuncia a Maria, ele diz a ela, em Lucas capítulo 1, verso 28, "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Quando a notícia da gravidez de Maria é dada a ela, uma notícia que é dada, obviamente, você vai lembrar, num contexto bastante complicado, num contexto de medo, inclusive, para ela, afinal de contas, ela é uma jovem noiva, ainda não se casou, ainda não esteve com o seu marido, ainda não tem os elementos necessários para que uma gravidez possa ser recebida, mas o anjo diz a ela, olha, alegra-te, o Senhor está contigo. Alegra-te, porque o que eu estou dizendo a você é algo de felicidade, é motivo de felicidade, é motivo de alegria, é motivo de celebração. Ainda que o contexto seja desfavorável naquele momento, por conta do contexto ali do nascimento de Jesus, a gente conhece a história, mas o fato é que, independente disso, o anjo olha para aquela mulher e diz, Maria, você está grávida, alegre-se, fique feliz. O Senhor permitiu você participar daquilo que é da natureza dele. A maternidade é um privilégio. Concordo, e é de fato que a maternidade é um desafio. O corpo da mulher vai ser transformado, o parto, que é de fato um parto, né, vai ser difícil, é algo que é a ser, muitas vezes, tratado até com um pouco de medo ou de preocupação. As noites em claro que virão logo após o nascimento da criança, as cólicas das crianças, o medo, as doenças, os perigos, as dúvidas, tudo isso muitas vezes de uma única vez ou em poucos dias, tudo isso realmente traz preocupações. Contudo, nada disso muda o fato de que Deus proporcionou a nós, especialmente às mulheres, participar daquilo que é da natureza dele. A maternidade é um privilégio. A maternidade tanto é um privilégio que Deus usa a maternidade como exemplo paradigmático do seu próprio amor. Isaías capítulo 49, no verso 15, o profeta falando ao povo por intermédio de Deus, trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem de esperança, de confiança ao povo, diz o povo o seguinte, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus está dizendo, olha, é quase que impossível uma mulher esquecer do filho. É quase impossível uma mãe esquecer de seu filho. É quase impossível uma mãe abandonar aquilo que saiu do seu próprio ventre. Nós sabemos que isso acontece em alguns casos, mas isso não é o padrão, isso é a exceção. A regra é essa que Deus está dizendo. E Deus diz mais, ainda que esta esqueça, eu não me esquecerei de vocês. Quando você quiser se lembrar de um amor de Deus, o amor que nunca se esquece de você, lembre-se do amor materno. Porque é esse amor materno que Deus usa como paradigma para nos ensinar um pouco sobre o seu próprio amor, o amor dele para com o seu povo. Portanto, a maternidade é um privilégio. É Deus permitindo a seres humanos, permitindo às mulheres participarem daquilo que é da sua natureza, daquilo que é próprio dele, daquilo que só ele pode fazer, gerar vida, desenvolver vida e dar vida a alguém. Então, a maternidade é um privilégio, ainda que, obviamente, venha com ela dificuldades e lutas próprias da maternidade, mas isso não muda o fato disso ser um privilégio.
A segunda lição que nós podemos ter à luz das Escrituras sobre a maternidade, sobre a identidade da maternidade, é que, à luz das Escrituras, a maternidade é um sacerdócio sacrificial. Em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 27 ao verso 28, nós encontramos o relato da resposta de Ana à bênção recebida do Senhor. Ana é a mãe de Samuel, é a mãe do profeta Samuel, uma mulher que era estéril, não tinha condições de ter filhos, já tinha tentado diversas vezes, e ela ora insistentemente ao Senhor, pedindo uma bênção a Deus, e a bênção que ela pede é um filho. E ela diz o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Ao longo dessa oração, Ana vai, em alguns momentos, inclusive, dizer que do Senhor é o dom da vida, do Senhor é o tirar a vida. Ela vai usar outras expressões, deixando claro que do Senhor vêm todas as coisas. E ela tem a completa compreensão de que o seu filho, tão esperado, tão sentido, tão esperado, tão desejado, tão pedido, não era seu. Ele continuava pertencendo ao Senhor. Ele não era da mãe, ele era do Senhor, e por isso Ana, em um ato sacrificial, devolve aquela criança ao Senhor. Ana entende que o seu papel sacerdotal é um papel de levar aquela criança adiante do Senhor, levar aquela criança ao conhecimento do Senhor. E ela não apenas consagrou Samuel de forma formal, não apenas cumpriu uma tabela, não foi apenas ao templo, fez aquele cerimonial básico de apresentar a criança, mas de fato, Ana deixa essa criança no templo. E o texto vai nos dizer que Ana ficou com a criança por volta de 2 ou 3 anos, que ela fica só o período da amamentação. E segundo os estudiosos do tempo, uma mulher, naquele período, ainda como nos dias atuais, amamentava uma criança de 2 anos até no máximo 3 anos. Então, com 3 anos de vida, no máximo, Ana entrega seu filho ao templo. Ela deixa ele no templo para ser criado pelo sacerdote Eli, e dali ele permanece pelo resto da vida. Aquela mulher passou a vida inteira orando e pedindo aquela bênção específica ao Senhor, aquele filho. E ela passa apenas 2 ou 3 anos no máximo com aquele filho junto de si. Obviamente, não era impedido que ela fosse até o templo, que ela convivesse com o filho, que ela visse o filho crescer e se desenvolver. Obviamente, ela estava vendo ele participando das atividades, mas não é a mesma coisa. Nós sabemos que não é a mesma coisa. Ele não estava todos os dias com ela não colocou ele na cama todos os dias, ela não cantou alguma canção para ele dormir, ela não contou uma história para ele dormir. Tudo isso ele experimentou, ou algo próximo disso ele experimentou num ambiente frio, de um ambiente de criação por outra família, num ambiente de criação, de preparação para uma atividade sacerdotal. Contudo, isso não tira de Ana essa percepção de que do Senhor veio a bênção, para o Senhor ela devolve a bênção. É uma atitude sacerdotal, é uma atitude de sacerdócio sacrificial. Ana entrega ao seu filho com cerca de 2 anos de idade, uma gravidez tão esperada, uma maternidade tão desejada e vivida por algo em torno de, no máximo, 2 ou 3 anos. Ana entendeu que o seu filho pertencia ao Senhor e ela estava satisfeita em realizar esse ato sacerdotal, esse ato sacrificial de abrir mão do que tanto desejou para demonstrar ao Senhor a sua confiança e a sua gratidão. Portanto, mães, diante do que Ana nos ensina, não tenham medo de sacrificar o que for necessário para que seus filhos sejam criados nos caminhos do Senhor. Se talvez uma carreira mais importante, ou uma carreira mais chamativa tenha que ser sacrificada para que seus filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, isso não é algo a ser medido por valor. Isso é algo a ser pensado em prol da criança, em prol de nossos filhos, em prol daquilo que Deus nos deu como bênção. Se muitas vezes a nossa vida vai ser transformada por completo, nossos horários, nossas atividades, nossos gostos, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, a nossa rotina vai ser totalmente transformada para que uma criança entre nessa história e a partir dali seja instruída por nós nos caminhos do Senhor, esse é um sacrifício que vale a pena fazer. Talvez o seu filho não seja chamado, seu filho ou sua filha não seja chamado para ser um novo Samuel
nem talvez um novo Moisés, porque a história de Moisés também é muito parecida com a de Samuel nesse sentido. Moisés é encontrado no rio pela filha do faraó, e entregue à sua mãe para que fosse criado por algum tempo. E também algo ali semelhante, apenas o tempo do desmame, apenas os primeiros anos de vida, é o tempo em que o tempo que Moisés é criado pela sua mãe e depois devolvido para a filha de Faraó. Mas nesse tempo em que Moisés foi criado pela sua mãe, ele foi instruído no caminho do Senhor, a ponto de que na corte de Faraó, ele não se esquecesse de quem ele era. Talvez o seu filho ou sua filha não seja um novo Moisés ou um novo Samuel, mas a ele ainda assim pertence ao Senhor e cabe a você lembrá-lo disso, ensiná-lo os caminhos do Senhor. Assim como Joquebede fez com Moisés, após a criança ter sido encontrada pela filha de Faraó, ela o criou nos caminhos do Senhor para que ele pudesse ser usado como instrumento nas mãos de Deus. O que Deus fará do seu filho ou da sua filha, só Ele sabe. Mas o que você precisa fazer é prepará-lo para ser instrumento na mão do Senhor. O que Deus fará dele, para o que Deus utilizará ele, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, Deus colocou essa criança, esse menino, essa menina, nas suas mãos, a fim de que você seja o instrumento dele para prepará-lo para o caminho do Senhor. Por isso, a maternidade é um sacerdócio sacrificial. É um sacerdócio no sentido de levar essa criança ao conhecimento do Senhor, levar essa criança a saber quem é Deus, apresentá-lo a Deus e criar intimidade entre ele e Deus. E é sacrificial porque todo esse processo é um processo que muitas vezes demanda de nós, demanda das mães, um sacrifício pessoal. É o seu tempo que você vai ter que investir nessa criança, é o tempo que Deus lhe deu muitas vezes para fazer outras coisas que você vai ter que investir para que essa criança conheça os caminhos do Senhor. O Provérbios 22, verso 6, nos diz o seguinte: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esta é a palavra de Deus para nós em relação à criação dos nossos filhos. Portanto, minhas irmãs, a maternidade é um privilégio e a maternidade é também um sacerdócio sacrificial. Deus nos deu uma bênção e essa bênção ela deve ser devolvida ao Senhor, deve ser criada nos caminhos do Senhor, a fim de que o Senhor faça dele aquilo que Deus desejar para a honra e glória do seu nome. A terceira e última lição que eu quero tirar da identidade da maternidade à luz da Bíblia é que, à luz das Escrituras, a maternidade é um compromisso geracional. É um compromisso de uma geração com outra geração. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, traz a ele a memória da sua infância. Ele diz o seguinte: trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nesse texto, o apóstolo Paulo lembra Timóteo, seu pupilo, que a fé que ele, Timóteo, tem, e a fé que o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo, o apóstolo Paulo é uma espécie de tutor ou preceptor, um professor ali de Timóteo, um preparador para o caminho pastoral, para a vida pastoral. O apóstolo Paulo, obviamente, está ensinando diversas coisas a Timóteo, diversas coisas que estão intimamente ligadas com a fé, com o ensino da fé, com a prática da fé, com a transmissão da fé. Mas o apóstolo Paulo lembra a Timóteo que essa fé que Timóteo está aprendendo a desenvolver, não foi ele, o apóstolo Paulo, que ensinou a Timóteo. Foi a sua avó e a sua mãe. Foi duas gerações de mães daquela família que se preocuparam em transmitir a fé de uma geração para outra geração. Interessante notar que o apóstolo lhe lembra que a fé que naquele momento habita no pastor Timóteo, habitou antes em sua avó e antes também em sua mãe, e lhe foi transmitida. É certo que não foi transmitido geneticamente, mas sim intencionalmente. Na semana passada nós falamos dessa necessidade de sermos intencionais na transmissão da fé aos nossos filhos. De termos essa preocupação intencional de caminhar, ou melhor, de levar nossos filhos a conhecer o caminho do Senhor de forma intencional, de apresentar a eles a nossa identidade como família diante do Senhor. Então eu tenho plena convicção de que mesmo que o texto não nos diga, nós podemos afirmar
que a mãe e a avó de Timóteo praticaram Deuteronômio capítulo 6 por completo na vida daquele jovem. Deuteronômio capítulo 6 é o texto do Shema Israel, aquele texto, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus, ame de todo o coração. E aí tem uma série de instruções que nós lemos, inclusive na semana passada, as instruções sobre o que deve ser feito para desenvolver essa prática da fé. Vocês devem conversar sobre isso ao levantar, ao se sentar, ao caminhar, escrever nos umbrais, explicar aos seus filhos quando eles perguntarem por que nós fazemos essas coisas. Então, nesse sentido, há uma intenção de transmitir essa fé de geração a geração, de geração em geração, ensinando a eles o que é o Senhor, quem é o Senhor, o que o Senhor faz por nós, o que o Senhor pode fazer por nós, o que significa o que fazemos todos os dias. Por isso, meus irmãos, essas duas mulheres, elas assumem um compromisso geracional, cada uma com a sua geração subsequente, de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Lloyd assumiu essa tarefa com a mãe de Timóteo. Timóteo assume essa tarefa, ou melhor, a mãe de Timóteo assume essa tarefa com Timóteo, e obviamente Timóteo vai assumir com a sua descendência, e assim por diante. O texto bíblico não nos fala muito sobre o pai de Timóteo, apenas nos diz que ele era um grego. Nós não sabemos se ele se converteu ou não ao Evangelho, mas ainda que ele não tenha se convertido, nós podemos inclusive ter uma visão um pouco até mais ampla de aplicações do que esse texto de fato pode nos ensinar, pensando que estas duas mulheres, elas assumem a tarefa que talvez culturalmente fosse dos homens, mas elas não deixam isso de lado, elas assumem essa tarefa de instruir seus filhos no caminho do Senhor. Um compromisso geracional, um compromisso de uma geração com a outra geração. Isso nos faz pensar em como nós estamos lidando com as nossas crianças e com os nossos filhos de uma maneira geral nos nossos dias. Eles precisam olhar para nós e enxergar em nós esses elementos, a fim de que eles também possam desenvolver a fé nos seus corações. Eu acho interessante esse texto porque o apóstolo Paulo dá essa sensação de que a fé é como se fosse uma tocha que estava sendo transmitida de uma geração para outra geração. A tocha que um dia esteve lá com a avó foi passada para a filha, e da filha foi passada para o neto, e assim sucessivamente. Esse elemento é um elemento importante, e por isso nós podemos entender que a Bíblia, o texto bíblico, nos afirma que a maternidade ela é um compromisso geracional. Em uma sociedade em que os compromissos são líquidos, hoje existem, amanhã se desfazem, onde a tarefa da criação dos filhos é cada dia delegada ou relegada a terceiros, em razão de uma série de fatores sociais, culturais, econômicos. Essas duas mães nos ensinam que a maternidade é um privilégio, é um sacrifício sacerdotal e é um compromisso geracional. Essas duas mães entenderam que tiveram um privilégio da parte de Deus de receber um filho, de ter alguém, de receber um filho da parte do Senhor, fizeram os sacrifícios necessários para instruir essas crianças no caminho do Senhor e transmitiram esse compromisso de fé de uma geração para outra geração. Portanto, meus queridos, quero partir agora para algumas aplicações para finalizarmos essa mensagem. E eu quero inicialmente falar com os homens, com os maridos, com os filhos, com os namorados, com os irmãos, com aqueles que cercam as mães ou as futuras mães. A maternidade, ela exige das nossas esposas, das filhas, das irmãs, um sacrifício que, por mais que nós tentemos, nós nunca entenderemos ou experimentaremos. Nós não sabemos o que é ter o corpo totalmente transformado por um processo de gestação. Nós não sabemos o que é toda a luta hormonal de encaixe e de adaptação a todo esse tempo. Nós não sabemos o que é esta preocupação, muitas vezes inexplicável, da criança sentir fome e a mãe sentir os peitos doerem, né? Sentir os seios doerem, porque está ali quase que cronometrado, uma coisa com a outra, né? O momento da comida da criança com o ato de amamentação. E nós não sabemos o que é isso. Nós, homens, nunca experimentaremos isso. Contudo, cabe a nós, nesse momento, assumir o papel de companheiros, de ajudadores. Deus criou elas para serem nossas ajudadoras. Nesse momento, cabe a nós sermos os seus ajudadores, ser os seus auxiliadores, auxiliando elas em todo esse processo, auxiliando elas a
enfrentar todas as lutas naturais da criação dos filhos, todas as lutas naturais do processo de gestação, dos primeiros anos de vida, da criação dos filhos. Não apenas sermos pais presentes no sentido de que nós vamos apenas botar um nome no documento da criança, mas sermos de fato os pais presentes, auxiliando essas mulheres em todo o seu processo de maternidade, o processo de criação dos filhos. E cabe a nós celebrarmos esse momento e não criarmos empecilhos para esse momento e não criarmos dificuldades para esse momento. Cabe a nós celebrarmos esse momento. Cabe a nós nos fazermos presentes, servir e dar a elas a segurança necessária para enfrentarem tempos em que a maternidade até parece ser celebrada, mas certamente é preterida pela nossa sociedade. Cabe a nós dar a elas a segurança necessária para dizer, sim, vamos ter mais um filho, porque você vai estar aqui ao meu lado e nós vamos ter condições de enfrentar o que for necessário, o que vier a acontecer, as dificuldades necessárias. Numa sociedade que nós temos dificuldades com esse processo, inclusive as pessoas apontam os seus desejos de maternidade para outras coisas, transformando às vezes inclusive até animais de estimação em pseudo-filhos, né? Nós precisamos criar esse ambiente para que as nossas esposas entendam que, sim, eu posso enfrentar mais uma maternidade porque eu não vou estar sozinha, eu vou estar acompanhada, eu vou ter alguém que vai me auxiliar nesse processo, em toda a caminhada, em todo o desenvolvimento. Nós temos que dar a elas a segurança necessária para saber que ser mãe não é um sacrifício no sentido de tornar a vida delas mais difícil, mas que sim, é um privilégio do Senhor e que vocês e que nós estaremos caminhando juntamente com elas. Que elas possam olhar para o lado e saber que nunca estão sozinhas nessa jornada, pelo contrário, estão acompanhadas de um companheiro, de um auxiliador, de alguém que estará ao seu lado para todas as situações. Quem sabe, partindo de nós, esse tipo de comportamento, nós consigamos, em algumas gerações, mudar essa percepção da maternidade e não mais tornar a maternidade algo a ser evitado, postergado, deixado para depois, porque está atrapalhando os meus planos desse momento, mas talvez algo que de fato deva ser celebrado constantemente. Dito isso aos homens, quero falar agora às mulheres, tanto as que já foram mães, quanto aquelas que ainda estão esperando ser. Como eu já disse anteriormente, a maternidade é um dom divino e deve ser celebrado. Eu sempre gosto de lembrar disso porque a gente tem algumas discussões que talvez sejam discussões inócuas no meio, quando se tenta falar alguma coisa em relação da Bíblia ou tentando falar algo contra a Bíblia, muitas vezes se queixam sobre um eventual patriarcado bíblico, um eventual tipo de machismo bíblico. Afinal de contas, Deus é homem, Deus é pai, por que Deus não pode ser mãe? Aí vem alguns livros apresentando Deus como mãe, tentando dizer que foi uma deturpação de alguma coisa de culturas antigas. O fato é que foi às mulheres que Deus concedeu a bênção de participar daquilo que é da natureza dele, dar vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Não foi com os homens que ele permitiu o processo de gestação, mas foi com as mulheres. Então, irmãs, minhas queridas, Deus lhes abençoou com esta capacidade de gerar vida. Isso é bênção. Isso é participar de algo que somente Deus pode fazer. Isso deve ser celebrado. Isso deve ser motivo de alegria. Isso deve ser motivo de satisfação e de felicitação. De fato, toda vez que uma mulher gera uma criança que engravida, eu tenho a sensação de que nos céus os anjos dizem: ser feliz, a agraciada. Se alegre, agraciada, porque Deus concedeu a você a oportunidade de participar da geração da vida. Portanto, não se deixe impactar por um sentimento de que ser mãe é um empecilho nas suas vidas. Confie no Senhor. Ele é o autor da vida. Se Ele concedeu a você essa bênção, Ele está caminhando com você, Ele está ao seu lado, Ele está lhe dando o suporte necessário. Lembre-se de que a vida está sendo gerada em seu ventre, ou que já foi gerada, ou que eventualmente será gerada, é uma centelha do dom divino agindo dentro de você. Deus está agindo dentro de você no momento em que Ele produz vida. Ele agiu dentro de você no momento em que Ele produziu vida. Ele desenvolveu vida no seu ventre. Isso é participar de algo divino.
Portanto, celebre a maternidade. Não deixe que a sociedade ou a cultura deturpem esse dom. Não deixe que ela esvazie esse dom em prol de uma narrativa sobre gêneros ou sobre dificuldades. Eu digo isso porque alguns dias atrás eu vi uma matéria de que uma determinada universidade passou a mudar ali as suas formas de lidar com algumas tratativas internas, e eles passaram a considerar que a maternidade é algo de todos os gêneros. Né? Então, todo mundo que está envolvido lá, ele pode se apresentar como mãe. Não, meus queridos. Apenas mulheres podem ser mães. Nós, homens, precisamos entender isso é um limite. Isso é algo que Deus deu a elas. É um papel delas. E nós devemos celebrar isso. Ao invés de tentarmos deturpar as coisas, tentar liquefazer conceitos, nós tínhamos que celebrar aquilo que Deus fez. Portanto, minhas irmãs, não deixem que a sociedade destrua isso. Não deixem que a sociedade, ou que a cultura, ou que, eventualmente, algum tipo de narrativa, de tentativa de trazer para o meio geral algo que uma pequena minoria quer trazer, destrua algo que é divino. A maternidade é sua. Deus deu a você a capacidade para ser mãe. Isso é algo a ser celebrado. Vocês foram agraciadas com o dom de participar daquilo que só Deus pode fazer, gerar vidas. E isso sempre deve ser motivo de celebração. Deus se alegra com a maternidade. Deus celebra a maternidade. Deus se felicita com a maternidade. Isso é algo que Ele deu às mulheres. Portanto, mulheres, celebrem isso. Entendam que vocês foram agraciadas pelo Senhor e que Ele olhou com alegria para vocês, lhes permitindo participar daquilo que é da sua natureza. Que Deus nos abençoe por meio desta palavra, mude nossos conceitos a fim de que nós, homens, dentro daquilo que nos cabe, auxiliem as mulheres a cada vez mais celebrar a maternidade, não ter medo da maternidade, por qualquer razão, seja a dificuldade dos tempos modernos, a violência do tempo moderno, a economia dos tempos modernos, que isso não sejam empecilhos para que nós participemos daquilo que é da natureza de Deus e que as nossas mulheres se sintam seguras em enfrentar essas dificuldades, porque sabem que terão esposos, que terão maridos aos seus lados, que lhes darão o suporte necessário. Mulheres, celebrem a maternidade. Isso é uma bênção divina. É um sacerdócio sacrificial, mas é um sacerdócio prazeroso e é, por fim, também um compromisso geracional. Que Deus nos abençoe e, quem sabe, por meio de uma mudança de pensamento, nós possamos, em 2, 3, talvez mais gerações, ou talvez até menos gerações, mudar esse conceito que a sociedade vem tentando deturpar da maternidade. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para orarmos e assim encerrarmos esse momento de meditação. Senhor, dá-nos a graça, Pai, de entender que a maternidade é uma bênção que o Senhor colocou na vida das nossas irmãs, na vida das mulheres, Pai. Dá aos homens a capacidade de entendermos que, neste momento, nós passamos a ser aqueles que auxiliam. Nós passamos a ser aqueles que dão apoio. Nós que fomos apoiados e auxiliados em outros tempos, somos agora aqueles que dão apoio, que auxiliam, que caminham junto. Por isso, Pai, também converte os corações dos maridos às suas esposas. Que pensamentos retrógrados, antigos e já ultrapassados não dominem o nosso pensamento nessa hora, mas que nós olhemos para a Tua Palavra e vejamos que na Tua Palavra há orientação clara para que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Inclusive, durante a maternidade, ao longo de todo o período de criação dos filhos, que nós não nos esqueçamos disso. Por isso eu te peço, fala ao coração dos homens nesse momento, transformando seus pensamentos, seus conceitos e o seu comportamento diante dessa realidade. Também te peço que fale ao coração das mulheres, para que elas percebam que a maternidade, embora traga dificuldades, embora traga mudanças complexas, mudanças muitas vezes que são permanentes na estrutura do corpo, mas que o Senhor
dê a elas a lembrança de que esta é uma participação naquilo que é divino, naquilo que é da tua própria natureza, que elas se lembrem que este é um momento de alegria, de celebração, que elas foram agraciadas com o dom da vida, com a participação na geração, na gestação da vida, que isso seja sempre lembrado aos seus corações, para que as eventuais dificuldades da vida de mãe, da caminhada como mãe, não sejam para elas um peso, a fim de que elas se encontrem desgostosas com essa caminhada, mas pelo contrário, que elas se lembrem todos os dias que elas participaram de algo que é divino e que o Senhor lhes concedeu uma bênção, uma herança, como o teu salmo mesmo diz, que os filhos são como herança, que é algo que o Senhor, que pertence ao Senhor, mas que foi dado a nós, que foi dado a essas mães. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, por isso te pedimos, Pai, concede graça sem medida a todas as mães aqui representadas, a todas as mães aqui presentes, aquelas irmãs também que estão escutando de casa, que elas também recebam a tua graça redobrada, a fim de que elas entendam e percebam que elas têm uma tarefa especial no processo da maternidade, de levar uma criança ao teu conhecimento e que elas possam sempre se lembrar que isto é algo a ser celebrado, que nunca será algo pesaroso ou algo que lhes traga tristeza, mas que seja sempre algo a ser celebrado. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.